Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, eu sou editor da revista O Empreiteiro. A gente está fazendo mais uma vídeo entrevista. A gente tem colocado aí no site da revista, que é www.revistaoe.com.br. A gente vai conversar agora sobre recursos humanos na área de engenharia, construção. É um assunto que a gente reconhece que precisa ser mais debatido aí no nosso site, na nossa revista. Então, eu convidei aqui o Marcelo Domiciano, fundador e diretor de seleção e desenvolvimento da Infra-Humana. Marcelo vai estar explicando aí um pouco do que ele faz, o que pensa aí sobre o setor, recursos humanos nessa área, profissionalização, treinamento. Tem muito espaço aí nessa área que precisa desenvolver. Não é isso, Marcelo? Eu queria agradecer a tua presença e você já se apresentar um pouco aí e já entrar sobre essa história aí de recursos humanos e engenharia. Tem mão de obra aí, o que precisa ser feito para melhorar esse pessoal? Muito obrigado, Marcelo. Legal. Augusto, eu que agradeço pelo convite. Só acho legal contar para você que o meu primeiro contato com a revista O Empreiteiro foi em 2003, né? Na época eu trabalhava numa grande empresa de montagens industriais e na época nós fomos aí classificados como uma das maiores empresas de montagens e foi meu primeiro contato com a revista. Na época a gente comemorou bastante e depois de quase 20 anos aí trabalhando na área de recursos humanos, sempre em empresas de engenharia, é muito legal estar aqui, uma grande honra, agradeço vocês aí pelo convite. Legal. Marcelo, como é que está, assim, você faz uma avaliação da área de recursos humanos na engenharia, construção, infraestrutura. Eu queria que você pontuasse, assim, os pontos positivos e os desafios aí dessa sua área que você atua de perto. Legal. Eu acho que quando nós falamos de engenharia e quando nós falamos de recursos humanos para esse mercado, é importante a gente entender, aliás, aí, os últimos 10 anos, né? A gente teve ali um momento complicado de mercado em 2009, de certa forma as empresas passaram por isso, depois a gente teve aquela situação ali do impeachment e na sequência nós tivemos aí alguns assuntos ligados à Lava Jato e embora a área de construção civil, de alguma maneira, sempre tenha conseguido se manter, eu imagino que para o segmento de engenharia sempre foi muito desafiador, né, Augusto? Porque em todos os momentos era esse sobe e desce, e eu entendo que as empresas emergentes, elas se tornaram grandes nesse processo, então precisou de muita criatividade para passar aí por todas essas dificuldades. Eu acredito que as empresas conseguiram aí se adaptar. A gente sabe que quando a gente fala de recursos humanos no mercado de engenharia, não são todas as empresas que, em muitos momentos, têm uma estrutura de RH bacana para suportar toda a demanda, mas a minha avaliação é que, apesar de todos os desafios, as empresas de engenharia vêm se adaptando, vêm falando sobre inovação, vêm falando sobre diversidade, enfim, eu acho que o resultado, apesar de todos os desafios e dificuldades, é positivo. Marcelo, conta aqui para a gente essa questão de recrutamento no setor. Você estava falando, o setor teve uns ciclos aí complexo, né, nesses últimos 10 anos. Teve alta, depois vem caindo ainda, está tentando uma recuperação. Houve muita movimentação de profissional, entendeu, no mercado, ou teve gente até que partiu para a carreira solo, né, deixou a empresa, e isso foi, aliás, tem sido uma marca, né, abrindo empresa de consultoria, projetista e até construtora, né, e eu queria que, como é que você vê isso aí? Isso aí é bom para as empresas? Como é que as empresas vão conseguiram reter talento, né, qual foi o sacrifício? Já que você estava dizendo que elas superaram esse momento, mas como é que foi complicado, né, para reter esse pessoal, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Foi bastante complicado. E quando a gente fala de retenção de talento, é importante entender, primeiro, se a empresa ela remunera, né, os profissionais de acordo com o mercado. E, por outro lado, Augusto, é importante a gente entender de quais maneiras as empresas estão atuando, né, para reter os colaboradores, o que elas estão fazendo, se elas estão engajando.
independente se a empresa tem ou não um processo de avaliação de desempenho bem estruturado, nada impede de, por exemplo, vamos trazer aí um exemplo do nosso dia a dia. A empresa acabou de ganhar aí uma proposta bastante interessante no segmento de energia. Eu sempre recomendo, né, para os diretores ou donos e também para as diretorias e lideranças de RH, que além de fazer uma comemoração para celebrar aí o fato deles terem ganho esse contrato, oportunamente, convide cada colaborador que participou desse processo, levantando as informações, a área de RH que entrou com todos os currículos, e diga o quanto que ele foi importante naquela conquista. A gente acredita que isso não deva investir nada, né? A empresa ela não precisa investir nada para dar esse feedback, e a gente entende que isso é uma ação excelente de engajamento, até para que o profissional possa entender de fato qual que é o papel dele naquele processo. É importante que ele entenda também que cada esforço que ele conseguiu desenvolver ali naquele processo e ganho e conquista da proposta também foi muito importante. E a partir daí ele vai se sentindo realmente parte. Então, as chances de você perder um profissional como esse para uma outra empresa ou concorrente são muito menores. Por quê? Porque a todo momento você está lembrando o quanto que ele é importante e o quanto que ele agrega para o time. Agora, essa questão de treinamento, Marcelo, que ela a gente também, lembrando assim, o histórico, né? Quando o setor, né, começou a crescer muito, né, o treinamento foi colocado na linha de frente, né? Verdade. Eu me lembro que no ano de 2013, 2014, você não entrava numa obra aí sem fazer um bom treinamento, né, para os seus profissionais. Depois isso foi atropelado pela falta de obra até, e até pela necessidade de sobrevivência, né? Mas como é que a gente pode retomar isso, né? Queria que você... Augusto, claro, Augusto, quando a gente fala de treinamentos e também quando a gente fala de qualificação, é importante a gente entender quais são os treinamentos mínimos que uma empresa de engenharia precisa fazer, né? Quais são os treinamentos previstos por lei e quais são os treinamentos que o cliente exige. Então, quando você fala da área de elétrica, muitas empresas, e a própria lei exige NR10, treinamentos em espaço confinado, e agora já trazendo para treinamentos que em muitos momentos não são requeridos aí por lei, de repente um MS Project ou o BIM, que é uma ferramenta que vem sendo aí bastante comentada na engenharia, é importante que a empresa sempre esteja ligada e conectada no que está acontecendo, porque só dessa forma ela consegue realmente qualificar aí a mão de obra de maneira geral. Eu falei sobre os treinamentos técnicos, né, tanto os previstos em lei, ou aqueles treinamentos que são importantes aí e qualificações para que os profissionais da engenharia possam realizar os seus trabalhos. Mas é importante também, Augusto, nós falarmos sobre treinamentos comportamentais, ações comportamentais. Eu dou um exemplo para você. Trabalho em equipe, comunicação, desenvolvimento das lideranças, e voltando a falar um pouquinho sobre trabalho em equipe, tem sido cada vez mais desafiador, né? Grande parte das pessoas estão trabalhando de casa, e apesar delas estarem trabalhando home office, o RH ou as lideranças precisam chamá-los, precisam convidá-los, ou de repente contratar profissionais que têm experiência em treinamento para mantê-los engajados, para mantê-los, apesar de trabalhando em casa, seguindo aí numa rotina de time, de equipe. Quando o profissional estiver um pouco mais tranquilo, por que não entrar em contato com outro profissional para dizer, olha, estou um pouco mais tranquilo, em que posso ajudá-lo? Então, é importante que a empresa ela trabalhe tanto os aspectos técnicos como os aspectos comportamentais também, para que essas duas áreas elas sempre andem juntas. Estamos conversando com Marcelo Domiciano, fundador e diretor de seleção e desenvolvimento da Infra-Humana, a empresa atua em vários mercados, aí, energia, saneamento, infraestrutura, indústria, óleo e gás, construção civil, né, a área de infraestrutura, tem uns clientes grandes também, que a gente também já entrevistou aqui, inclusive. Eu queria, Marcelo, até você tocou num ponto aí, 2 pontos importantes. O primeiro deles é a tecnologia, treinamento de tecnologia, que cresceu, está crescendo, né, e é necessário hoje, até para entrar em concorrência, né, você ter um conhecimento de BIM,
né, para participar. Então, eu queria que você falasse desse aspecto, a necessidade desse treinamento, né, como é que está esse avanço, né? E o segundo aspecto é, de fato, você citou, eu tinha esquecido, o home office, né? Que é uma tendência. A gente entrevistou algumas empresas aqui que comentaram que colocaram os funcionários em casa e tem se saído bem, razoavelmente bem, né? Não é fácil, né? Mas eu queria que também você falasse as preocupações que as empresas devem ter, ou o próprio funcionário, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso, que sabe-se que vai continuar mesmo com o fim da pandemia. Queria que você... Claro. Bom, falando aí sobre as novas ferramentas, né? Não só o BIM, como outras ferramentas que as empresas vêm usando, acho importante, Augusto, primeiro, a empresa entender em qual fase que ela está, né? Então, a empresa tem uma estrutura mínima técnica para que o trabalho dela seja desenvolvido. O quanto que uma ferramenta como o BIM pode ser agregadora. E, a partir daí, ou, de repente, montar uma equipe e convidar um profissional dentro da empresa que já tenha esse conhecimento e, a partir daí, compartilhar com outros colaboradores que a empresa entende que é importante, né, ter o domínio sobre uma ferramenta tão importante como essa. Ou, se a empresa não tiver essa estrutura, convidar algum profissional do mercado, alguma empresa que realize esse trabalho. O que ela não pode é deixar de se atualizar, o que ela não pode é ficar para trás. O mercado, principalmente de engenharia, vem mostrando que se as empresas elas investem cada vez mais em inovação, em soluções, em tecnologia, elas conseguem aí, de maneira um pouco mais tranquila, passarem por todas essas dificuldades. Outro assunto, Marcelo, que a gente estava falando é o home office, né? Queria que você comentasse também essa questão, falou de tecnologia, né? A necessidade de treinamento de tecnologia, acompanhar isso. Agora eu queria que você falasse do home office, que é uma tendência também, mesmo com o fim da pandemia. Pois é, Augusto. A gente estava ali em março, né? E parece que tudo estava indo aí de maneira um pouco mais tranquila, né? Falando um pouquinho do nosso mercado, ele ainda vinha sentindo alguns impactos e passando por cima de tudo isso, até que, do nada, todas as empresas aí se viram com a necessidade de trabalhar de casa. É claro que quando a gente fala de engenharia, tem algumas atividades que não tem como o colaborador trabalhar de casa. Você imagina fazer um comissionamento de casa, você imagina fazer uma avaliação de estrutura de concreto mista ou metálica de casa. Isso não dá para fazer online, mas, de qualquer forma, as empresas elas tiveram que se adaptar, e eu entendo que esse foi um momento extremamente importante para as empresas entenderem que elas são muito mais capazes do que elas imaginavam, e o desafio agora, né, Augusto, é manter essas pessoas engajadas, porque elas estão trabalhando separadas, e se já era difícil mantê-las unidas, trabalhando todas juntas, imagina quanto desafiador não vai ser aí mantê-las trabalhando em equipe, seguindo nesse processo de cooperação, sendo que cada uma trabalha aí do seu local, da sua residência. Mas é extremamente possível, né? A empresa, ela tem ferramentas aí de tecnologia para fazer reuniões virtuais. É claro que é importante também a gente entender a estrutura de cada empresa. Não são todas as empresas de engenharia que têm um RH estruturado, não são todas as empresas de engenharia que pode recorrer, né, uma consultoria de RH para ajudá-los nesse sentido, mas mesmo as que não têm, nada impede de, uma vez por semana, uma vez por mês, convidar toda a equipe, e não só falar sobre os aspectos técnicos, mas falar sobre comunicação, falar sobre liderança, falar sobre trabalho em equipe. Então, o que eu sempre recomendo, Augusto, é que o técnico sempre ande junto aí com o comportamental. Interessante, Marcelo, como o home office entrou aí na gestão moderna, né, de recursos humanos. Acho que ninguém esperava isso há um ano atrás. Verdade. Mas e agora uma outra questão né, acabando a pandemia, provavelmente uma retomada aí dos negócios mais forte, né? Sim. Uma atividade mais intensa, obras, sim. infraestrutura e tal. Verdade. E é recorrente também a conversa de que daqui a 1, 2 anos, né, passando essa pandemia, será necessária a qualificação da mão de obra, né? Tem a preocupação já de novo com a mão de obra. Eu queria saber de você o que acha disso,
que dá para fazer para evitar esse colapso possível daqui a 2 anos, falta de mão de obra, recursos humanos, né, experiente aí na área. Sim, sim. Bom, você tocou num assunto extremamente importante. Muitas empresas de engenharia, né, Augusto, elas têm aí um ponto ao seu favor. Normalmente, né, na maioria das vezes, elas sabem aí, com alguma antecedência, quais são os perfis, quais são as áreas, enfim, a empresa vai precisar, ou o contrato, vai precisar de um número X de encanadores, eletricistas, técnicos de segurança, engenheiro civil, engenheiro de meio ambiente. Então, mesmo que ela não tenha a vaga aberta, nada impede dela já começar a fazer um trabalho de recrutamento e seleção proativo. Eu volto a falar, né, Augusto, não são todas as empresas que têm estrutura para isso, mas as empresas que tiverem, que elas já passem aí a fazer contato com os profissionais, ou recorram, né, a uma consultoria como a nossa. Tem muitas empresas que nos contratam para já fazer esse trabalho de recrutamento proativo. Então, a gente já vai trabalhando ali algumas posições, porque quando a obra ou o contrato iniciar de fato, a gente já tem ali várias cartas na manga. Quando a gente fala de qualificação, para a área de engenharia, eu entendo que é muito mais desafiador, né? Porque você imagina, contratar profissionais locais, né? Você tem ali que qualificar as pessoas, e esses contratos têm durações mais reduzidas em alguns momentos, né? Então, você precisa, quando a obra termina, infelizmente, desligar essas pessoas. Então, você tem todas essas necessidades de treinamento, isso precisa ser feito, mas você acaba treinando, investindo, e quando a obra termina, em muitos momentos, você não tem ali muito o que fazer. Mas é importante sempre manter todos os dados atualizados, manter todos os treinamentos atualizados, porque quando uma obra parecida começar e necessitar de todos esses perfis, a gente já vai ter grande parte dos profissionais qualificados, e, por outro lado, a gente já vai ter ali um banco de talentos, não só de oficiais, né, voltando a falar de soldadores, mecânicos, mas também profissionais para a área administrativa. Tem muitas empresas que contratam profissionais de RH no local, coordenadores de obra, chefes de turma, gerente de projetos, enfim. Bacana. Marcelo, a gente está indo para o final da nossa conversa, mas eu queria que você deixasse, assim, falasse sobre projeto estratégico aí nessa área aí de recursos humanos para uma empresa de engenharia, né? Construção civil. Como é que esse pessoal pode estar hoje pensando, né? Há limitações hoje, mas como é que poderia estar avaliando é o melhor a fazer, né? Entendendo que isso vai passar e a gente vai precisar investir, né? Correr atrás de projetos, contratos. Eu queria que você falasse sobre isso. Verdade. Bom, nós estamos aí em um ano, né? Ainda estamos vivendo esse momento de pandemia. Os contratos, eles não estão acontecendo exatamente como as empresas se planejaram há 2, 3 anos. Enfim, ninguém imaginava, né? Essa loucura, Augusto. Por outro lado, algumas empresas têm um pouco mais de tempo para se planejarem, para se organizarem, para repensarem algumas posturas. E eu venho percebendo um movimento muito bacana das empresas do nosso segmento, do nosso setor, entendendo a importância de cuidar das pessoas. Então, eu recomendo para que as empresas que tenham um pouquinho mais de tempo agora, tirem um tempo para planejar os recursos humanos, que elas convidem aí as principais pessoas para dizer o quanto que elas são importantes, o quanto que elas estão agregando para o negócio, para que as empresas, independente, como eu falei, se tenham uma estrutura ou não de recursos humanos, se podem contar ou não com uma consultoria de RH, nada impede do líder chamar o colaborador e dizer, olha, como você está se sentindo? Tem algum treinamento que você acha importante a gente oferecer para que você se qualifique? Então, para todas as áreas de RH, porque recursos humanos é um universo muito grande, né? Você tem seleção, treinamento, você tem cargos e salários, você tem ali o departamento pessoal, e todas as áreas, Augusto, é importante que as empresas atuem de maneira proativa. Não esperem que as coisas aconteçam para agir. Sejam estratégicos, se planejem.
Bacana, Marcelo, dando umas palavras importantes aí, estratégia, ação, projeto. Aí é o momento da gente pensar, né, na retomada e já medir as ações aí que precisam ser feitas, né? Com Porque certeza. senão a gente vai começar a retomada aí e depois não tem mais como correr atrás. É tempo de se organizar bem sobre isso. Eu queria agradecer aí o Marcelo Domiciano, fundador, diretor de seleção e desenvolvimento da Infra-Humana. A palavra está com você, final aí, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Augusto, eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui. Como eu disse para você, o primeiro contato que eu tive com a revista O Empreiteiro foi há 20 anos. A nossa consultoria Infra-Humana está completando hoje 10 anos dedicados exclusivamente à infraestrutura e engenharia do nosso país. Então, nesse momento, ser convidado aí por vocês para falar de recursos humanos na engenharia, que eu entendo que é a parte mais importante do processo. É uma grande honra e muito obrigado mais uma vez pelo convite e pelo espaço.